Olá, seja bem-vindo a mais essa aula de redação. Olha, hoje nós vamos falar sobre a competência 2 do Enem. Então, veja, a gente primeiro falou da introdução, como o que é uma redação, depois falamos da competência 1, hoje vamos falar da segunda competência. Seja bem-vindo, fique de olho, tire as suas dúvidas, mande dizer se está gostando, enfim, se comunique, não fique para trás não. Então, competências do Enem, a gente tem 5 competências, falamos da primeira, da segunda, hoje, né? Ainda teremos nas próximas aulas a terceira, a quarta e a quinta. Então, hoje vamos falar da segunda, que é demonstrar a compreensão do tema. Então, o que é demonstrar a compreensão do tema? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo argumentativo, em prosa. Então, é uma competência que exige do conhecimento, do candidato conhecimento. Então, você vai demonstrar nessa competência se você tem conhecimento histórico, geográfico, linguístico, enfim, o seu conhecimento de mundo. Veja, não é um conhecimento que você, nossa, eu preciso demonstrar que eu estudo muito os filósofos, sociólogos, não. É conhecimento que você adquiriu ao longo da sua escolarização, ao longo da sua vida. Então, é o que você conseguiu armazenar de informações aí no seu, né, na sua mente, para usar em prol do seu texto, para melhorar o seu texto, para fazer um texto realmente digno de 200 nessa competência. Então, vamos ver o que se quer nessa competência. Primeiro, se quer saber se você compreendeu a proposta de redação. Então, o que é compreender a proposta de redação? É saber se o participante leu todos os comandos da prova e se ele atendeu ao que foi proposto lá no tema. Então, ele foi capaz de compreender o que o problema queria, o que os textos motivadores traziam, que problema era. Então, você soube entender, você foi capaz de entender isso? Então, você está no caminho. Também, compreensão da proposta é fundamental para que vocês avaliem, para que nós, avaliadores, professores, possam identificar se você, participante, consegue ler e produzir sentidos. Ou seja, se você é um alfabeto funcional, tem muita gente que lê e depois não consegue nem entender o que leu, né? Ou será que você é um leitor ingênuo, que acredita em tudo que você lê superficialmente, ou se realmente você é um leitor de textos e leitor de mundo, capaz de criticar, capaz de refletir sobre o que você leu. Você veja que, às vezes, você lê um texto, ouve uma informação e não sabe assimilar essa informação. O que é que essa informação me disse, de fato? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu posso, né, no que a minha vida vai mudar, ou da minha comunidade, em que isso nos afeta, como é que eu posso refletir sobre esse conteúdo, sobre essa informação que eu li. Então, esse é um leitor. Leitor é aquele que sabe ler, criticar e refletir sobre o problema que ele leu, sobre a informação que ele viu, enfim, né? Também a delimitação temática do Enem, que existe porque os participantes precisam ser avaliados a partir dos mesmos critérios e para evitar fraudes caso o participante chegue com o texto pronto. Será que um participante do Enem pode chegar na hora da prova ali com um texto de redação pronto? Como assim? Ele nem sequer sabe o tema, né? Você vai me dizer, é impossível trazer um texto pronto. Pois, pasmem, tem gente, né, e já houve plágio. Lá em 2016, se teve a primeira notícia de plágio no Enem, de redação. Então, os temas, né, quem estuda, quem faz cursinho, sabe que os professores vão dando ali temas e dando redações, textos prontos, redações de nota 1000 para você ir se baseando. E os temas são transversos, você acaba trazendo muitas informações prontinhas ali, quem tem capacidade de memorizar uma redação e traz ali o texto quase pronto. Então, presta atenção, ficar atento a esses detalhes, né? Não vale a pena você fazer cópia de nenhuma redação. Tudo que você estuda, tudo que você tem de informação, é para você construir a sua argumentação, a sua opinião, e não a de outras pessoas. Aí não tem valor nenhum, né? Então, vamos lá.
Tá andando ali. Continuando aqui, também a competência 2 quer saber se o participante compreendeu o eixo temático. Para avaliar essa competência, o procedimento utilizado pelo avaliador é fazer as seguintes perguntas. Qual é o tema desse texto? Se esse texto estivesse em um jornal ou revista e eu não soubesse previamente o assunto, eu conseguiria dizer ao final da leitura que o tema do texto é o tema proposto pelo Enem? Então, veja, eu vou ler a sua redação e você não pode imaginar que eu sei do que você está falando. Eu tenho que entender o que você quer dizer. Se eu estiver lendo em qualquer situação, eu ou qualquer outro leitor, você lembra que eu falei no começo que o leitor é universal, é qualquer um que pega a sua redação, tem que entender do que você está falando. Qual é o tema da sua redação? Então, às vezes, você escreve e não é claro quanto a sua posição, o seu posicionamento. Então, qual é o tema do texto? Você soube abordar o tema do texto? Essa é uma das questões que se quer saber na competência 2. A outra coisa que essa competência quer saber é de que maneira o participante você abordou o tema. Como é que você aborda esse tema? Para avaliar essa competência, o procedimento utilizado pelo avaliador é fazer as seguintes perguntas. Com relação à leitura e à utilização dos textos motivadores a serviço do projeto textual. Você leu? A leitura realizada é superficial ou ingênua? O participante utilizou as informações a serviço do seu texto? Para desenvolver sua argumentação, o participante utilizou apenas os textos motivadores como fonte de informações? Veja quanta coisa o seu avaliador ou os seus avaliadores vai fazer, vai se perguntar, né? Ele leu? Será que ele leu mesmo? Como é que eu vou saber se você leu? Se você trouxe informações pertinentes que vão além dos textos motivadores. Você trouxe informações de mundo, as informações que você tem adquiridas, bagagem adquirida, que se relacionam com o tema proposto. Não ficou só ali, né, nos textos que te trazem informações que estão ali presentes na redação, na proposta de redação. Então, eu vou avaliar isso. Como é que realmente você tem conhecimento sobre esse assunto? Outra coisa que é analisado com relação aos conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação. Você, participante, conseguiu refletir sobre esse tema e relacioná-lo com outros em uma relação de causas e consequências? O participante trouxe outras informações, conhecimentos, fatos, argumentos adquiridos a partir de sua vivência de mundo? Então, veja, tudo que você for escrevendo vai levar o seu leitor a entender se você é uma pessoa que vive num mundo real, capaz de relacionar esse tema com outros, né, que fizeram parte de sua vida, do seu conhecimento ao longo da sua escolarização, ao longo da sua vida. Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Então, veja, se você é um candidato, né, que tem capacidade de fazer relações de conhecimentos, né, vou ali na filosofia, na sociologia, para fazer relações, pontes com o assunto, tema da minha redação. Então, para avaliar essa competência, o procedimento utilizado pelo avaliador é fazer as seguintes perguntas. Você, participante, utilizou interdisciplinaridade com as diversas áreas do conhecimento? Todas as áreas? O repertório sociocultural do participante, para desenvolver e refletir sobre o tema, é produtivo? É o repertório sociocultural. É todo o conhecimento que você adquiriu na sua vida com relação aos livros que você leu, aos filmes que você assistiu, às palestras, todas as informações, todas as áreas do conhecimento que você pôde, né, ter acesso ao longo da sua vida escolar. Como é que você usa esses conhecimentos todos? É de forma produtiva ou de forma superficial? Porque, às vezes, você aborda tão superficialmente, né, que nos leva a entender que você apenas caminhou ali de forma muito infrutífera. Desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, como assim? Então, veja,
apesar de muitos participantes acreditarem que o texto dissertativo argumentativo seja uma mera exposição sobre o tema, não é isso que o Enem quer, não é isso que ele propõe. A escolha desse tipo de texto deve-se a 4 motivos. Vamos ver aqui os motivos, né? Primeiro, todos os outros textos, artigos de opinião, crônicas, enfim, todos os outros tipos de prosas, ainda não conseguiram alcançar a realidade do ensino de língua portuguesa em boa parte das escolas brasileiras. Como assim? Muito candidato, muito aluno, não consegue fazer um bom artigo de opinião, uma boa crônica, um bom poema. Então, o Enem, na verdade, considera que a redação dissertativa é a mais explorada nas escolas e é ali por ali que você consegue caminhar, se posicionar de forma crítica, reflexiva, né, diante do que foi solicitado. Então, que é o 2 ali, a dissertação possibilita ao candidato escolher à vontade qualquer gênero, porque dentro da dissertação você pode trazer descrição, pode trazer narração, desde que dentro dos limites da redação dissertativa. O texto dissertativo argumentativo é amplamente difundido em muitas esferas sociais e suporte de circulação. Então, um dos motivos também que o Enem usa é porque, como você é o que você mais vê, como eu falei agora há pouco, é o que você pode ter mais familiaridade, mais do que os outros mesmo, né? E mais facilidade para afinação de critérios de avaliação por parte da banca examinadora. Como assim? Se o Enem pede, por exemplo, que você faça uma narração, você pode ficar na subjetividade, né? E aí tem poucos critérios, né, que a gente possa amarrar para corrigir o seu texto. Então, numa dissertação, tem critérios rígidos que eu vou seguir para corrigir uma redação, então fica muito mais fácil de corrigir. E é por isso que ela é tão mais utilizada, ou, no caso do Enem, apenas ela é utilizada. Então, veja, um texto de até 120 pontos no máximo, ele tem, são aqueles textos cujas partes da estrutura dissertativa argumentativa são muito curtas, né? São considerados embrionários. É aquele texto que não desenvolve, sabe assim, não desarna, não desenrola. É esse texto aí que fica em até 120 pontos, ou até menos, né? Quando os argumentos são limitados e afirmações pessoais sem fundamentação teórica, né? Então, você tem poucos argumentos, e os argumentos que você usa ainda não são, né, com a fundamentação de teóricos importantes que fundamentem, que deixem o seu texto verídico, né, que reafirmem, que confirmem a sua posição. Fica apenas no pessoal. Ou então, quando eles se baseiam apenas nos textos motivadores. Veja, você tem ali pelo menos 3 textos motivadores. Mas não quer dizer que você vai usar só eles, né? Você vai ter que ir para o seu repertório de conhecimento. O que você tem, repertório é o quê? São toda a bagagem de conhecimento que você adquiriu, todos os teóricos que você leu, todas, né, as áreas do conhecimento que você teve acesso ao longo da sua formação. Então, se você, apesar de toda a sua formação escolar, se baseia apenas nos textos que estão ali na sua prova de redação, nos textos motivadores, a sua redação dificilmente passará de 120 pontos nessa competência. Agora, que vai até 200 pontos, quando? Quando os argumentos são legitimados pelas áreas do conhecimento. Então, tudo que eu vou falando, eu vou amarrando ali nas áreas todas do conhecimento, que é o meu repertório sociocultural, que eu já falei para vocês, né? E são avaliados dessa forma aí. Quando é que é um repertório superficial? Quando não está articulada a discussão proposta. Então, tem uma discussão e eu superficialmente abordo, né, sem me ater muito, sem, né, usar um repertório que realmente justifique o que eu estou falando. E quando é que ele é produtivo? Quando é possível perceber essa articulação. Então, quando você percebe que no seu texto, né, você conseguiu ir lá justificar o que você está falando, argumentar pelo repertório sociocultural que você tem. E o repertório ainda pode ser legitimado ou não, né? Eu coloquei ali legitimado e legitimado, mas aqui você, então, veja lá. Legitimado utiliza informações, fatos, situações vividas sem respaldo. Então, é aqui quando ele não apareceu aqui, o não, foi uma falha minha.
Então, o repertório não é legitimado quando você utiliza informações, fatos, situações vividas sem respaldo nas áreas do conhecimento, né, as científicas ou culturais, ou com o uso apenas dos textos motivadores. Então, você tem um repertório, não deixa de ter, mas você ou não trouxe muitas informações, né, ou as informações não são justificadas pelas áreas do conhecimento. E quando é que ele é legitimado? Quando ele utiliza informações, fatos, situações, experiências vividas com o devido respaldo das áreas do conhecimento e que não estejam nos textos motivadores. Então, além do que está lá nos textos motivadores, você tem que ter a clareza que você tem que mostrar o seu conhecimento empírico também das outras disciplinas, de todo o conhecimento, não abrir mão, né, e mostrar mesmo que você conhece ali muitas situações e informações que conversam com o tema em questão. Eu trouxe aqui um trecho de um candidato que ele diz aqui: segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendências a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Então, você observe que nesse texto, nesse trechinho, ele apresenta um repertório que tem referência ao conceito de minoridade de Kant. Então, é legitimado por essa área do conhecimento, tem pertinência, né, o próprio faz referência, só que ele não vincula, não há um vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Então, ele só cita lá o Kant, mas ele não faz, essa parte que ele faz essa informação não conversa com o que ele diz depois, né? Então, apesar dele ter feito, né, essa injeção aqui de informação, essa referência teórica do Kant, mesmo assim, o repertório legitimado não foi tão produtivo assim, né? Então, quando não há essa produção, essa interação, acaba não tendo legitimidade, né? Esse outro aqui é um repertório legitimado e pertinente ao tema. Veja como é que o candidato trouxe. Eu vou ler aqui que está maior para mim. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são na verdade, fruto de algoritmos que valorizam seus principais gostos. Então, você observa que há uma pertinência ao tema, né? Então, ele usa, esse participante faz do repertório legitimado, visto que ele vincula a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual. E aí ele recupera essa manipulação do comportamento da proposta da redação. Então, você tem que entender assim: todas as informações que eu trago, eu não posso trazer de uma forma... decorei uma citação, uma frase feita ali, vou colocar na minha redação, porque fica bonitinho. Meu professor disse que é assim que eu tenho que começar. Sim, você pode fazer, deve trazer, vai mostrar o seu repertório, mas desde que o que você está trazendo converse com a sua redação, tenha ponte, tenha ligação com o que você está escrevendo, não simplesmente colocar lá uma frase feita, um clichê, e achar que está abafando, né? Então, o repertório sociocultural, eu vou ler aqui também, sempre fica mais fácil, né? Tem conceitos e suas definições, informações, citações ou fatos, referências a áreas do conhecimento, tudo isso é repertório sociocultural. Então, fatos ou períodos históricos, referências a nomes de autores, filósofos, referências a áreas do conhecimento, qualquer uma delas, referência a estudos ou pesquisas, referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, enfim, qualquer deles que sejam conhecidos. Referência aos meios de comunicação, como redes sociais, mídias. Então, na sua redação,
você tem todo esse repertório aí que você pode citar. Agora, desde que tenha a ver com a sua redação, com o seu tema da sua redação. Você não vai colocar de qualquer forma, né, achando que... Você pode dar uma paradinha aí, por favor, meu bem? Então, vamos ler aqui um texto, né, de uma parte, um trechinho de um participante. Vou ler aqui que fica mais fácil. Segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Então, você veja que nesse trecho, ele apresentou um repertório com referência ao conceito de minoridade do Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema na própria referência, isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta, que é a manipulação do comportamento. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto, portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. O que quer dizer isso? Então, veja, ele usou o Kant, então uma boa informação. Eu trago aqui um repertório que é legitimado, é de um autor conhecido, só que ele aborda, segundo Kant, a minoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Mas depois ele não vincula essa informação do Kant com o que ele diz depois. Então, não há coesão. Ele não posso simplesmente trazer a informação, jogar na minha redação ou trazer uma citação de algum autor, uma frase que eu decorei e achar que está tudo bem. Então, é legítimo, sim, é pertinente, sim, mas não é um uso produtivo, porque eu simplesmente coloquei e deixei, né, que o meu leitor entendesse lá como ele bem quisesse. Eu tenho que trazer, é ótimo trazer informações de autores, está falhando. Então, veja só, você percebeu que esse é um texto em que o autor, esse candidato aí, ele usa Kant, né, no seu repertório como uma referência que é uma referência legítima. Só que, veja, ele simplesmente coloca lá e não há vínculo com a parte seguinte. Eu não posso simplesmente colocar uma citação que eu li, que eu decorei, e achar que está tudo bem, que meu leitor vai entender. Então, eu tenho que ter a preocupação de fazer uma coesão, uma ligação entre o que eu vou trazer de frase, de citações, de clichês, do que quer que seja que eu traga, né, de um repertório sociocultural, de um conhecimento que eu tenho, mas que se vincule, que tenha a ver, que se ligue às informações que eu vou trazer referentes ao tema. Então, não posso simplesmente jogar a frase e tudo bem. Certo? Tem essa preocupação. Aqui eu tenho outro fragmento, só que aqui é de um repertório legitimado e pertinente, que tem referência ao tema. Então, ele diz aqui, eu vou sempre ler aqui que fica fica melhor para eu ler aqui. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto de algoritmos que valorizam seus principais gostos. Então, veja que a pertinência ao tema é encontrada no uso que ele fez, no uso produtivo que o participante fez do repertório legitimado. Então, ele vincula a ideia de liberdade, que ele coloca lá no começo da Constituição, à falta de privacidade que os usuários enfrentam no mundo virtual. E aí ele recupera o elemento manipulação do comportamento, que é a proposta. Então, observe que ele não simplesmente trouxe o que a Constituição diz a respeito da liberdade de escolha, liberdade de expressão. Ele faz isso, e aí ele usa um elemento coesivo ali, então, olha aqui, no entanto, então ele quer dizer, ele vai vincular o que ele disse antes ao que ele vai dizer depois. Então, os elementos coesivos são
importantíssimos para você fazer essa união do que você disse antes com o que você vai dizer depois. Então, traga repertório, sim, mas faça sempre uma conexão, uma ligação com o assunto pauta, o tema da sua redação, certo? Então, para se ter uma redação de nota 200 nessa competência, nessa segunda competência, você tem que desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Olha, quantas condições, hein? Então, apresenta as 3 partes do texto dissertativo argumentativo desenvolvido e a abordagem completa do tema, o elemento que fará a diferenciação entre as notas 120, 160 e 200. Então, você viu nesse fragmento que a gente leu, que ele fez tudo isso e, por isso, ganhou, né, os 200 pontos nessa competência. Então, os textos são produtivos quando eles trazem esse repertório sociocultural, ou seja, as informações extrapolam os textos motivadores, são legitimados pelas áreas do conhecimento e também contribuem de forma determinante para o desenvolvimento da discussão que foi proposta. Então, tenha essa preocupação. Se você vai trazer elementos, né, socioculturais que tenham a ver com a proposta de redação. Então, é legitimado, tem vínculo com a sua proposta, aí você pode trazer. Aqui eu tenho um fragmento também de 200 pontos, diz aqui dessa forma, fica claro que ainda há um longo caminho a ser percorrido, objetivando o fim da intolerância religiosa no Brasil. E isso só será possível através de uma atuação conjunta entre o Estado, que assegurará a liberdade do culto e aplicará as punições cabíveis, se necessário for, e a sociedade civil, a quem cabe a ajudação de seus jovens para que respeitem a educação, né, de seus jovens para que respeitem a dignidade da pessoa humana, independentemente da sua religião. Olha que perfeição, né? Dá até gosto da gente ler uma redação como essa. Então, veja, ele vem aqui numa conclusão citando o papel, né, do Estado, né, enquanto que deve assegurar a liberdade de culto, e da sociedade civil, que vai educar seus jovens para respeitarem a dignidade. Então, veja, ele soube ligar, né, então, aos elementos coesivos, né, a quem. Então, tudo que você pode fazer para fazer com que o seu texto seja um texto coeso, que se ligue entre si, né, que tenha esses elementos tão fundamentais para a construção de um texto que realmente lhe garantirá a nota 200 em cada uma de suas partes, formando os 1000 pontos que todo mundo, né, pretende tirar. Mas esse fragmento aqui, eu tenho aqui que a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, traz a ideia de um Estado laico. Em outras palavras, o Estado não deve interferir na liberdade de culto e, mais que isso, deve assegurá-la. No entanto, a intolerância religiosa ainda é uma triste realidade nesse país. E, nesse quesito, é possível levantar 2 possíveis razões, a partir das quais será possível combatê-la: a dificuldade em respeitar as diferenças e a ausência de questionamentos sobre dogmas. Os argumentos utilizados são legitimados pelas áreas do conhecimento e contribuem para a argumentação da proposta. Então, você veja que aqui é uma introdução de um candidato, mas veja como ele foi trazendo. Primeiro, ele falou, né, de um elemento sociocultural, a Constituição da República do Brasil, quando foi promulgada, o que é que ela traz, essa ideia de Estado laico, e aí ele diz, com as palavras dele, em outras palavras, que o Estado não pode interferir nessa liberdade de culto. E aí, ainda mais ele fala depois das 2 formas possíveis, né, de se resolver esse problema, a dificuldade em respeitar as diferenças e a ausência de questionamento sobre dogmas. E aí ele já deixa margem para que ele discuta essa tese nos parágrafos que se sucedem aí, né, no desenvolvimento. Então, é assim que a gente deve caminhar. Um exemplo de 200 pontos,
né? Nesse caso aqui, o participante recorreu à obra de Sérgio Buarque de Holanda para legitimar a ideia de que a diversidade religiosa é decorrente da miscigenação e, portanto, é benéfica. Também cita o filósofo Nietzsche para comprovar que todo conhecimento deve ser questionado, inclusive os dogmas religiosos, e, portanto, dizer que há um uso produtivo desses repertórios. Eu queria voltar para tirar essa... Então, vamos lá ao desafio da semana. Eu quero que vocês façam com base nos textos motivadores que eu não trouxe, mas que vocês vão procurar, vão se informar a respeito de textos motivadores sobre esse tema, a família no Brasil, suas novas e múltiplas faces. Eu gostaria de falar um pouco de tangenciamento de tema, só para a gente encerrar aqui. Veja só, um exemplo. Às vezes a gente não sabe o que é fugir do tema e tangenciar esse tema. Qual é a diferença? Então, vamos imaginar uma situação e que estejamos eu aqui com as meninas conversando sobre, vamos dizer aqui, a depressão, o aumento da depressão entre os jovens aqui no nosso estado e no nosso país. Aí, né, a Lisângela fala uma coisa, a Maria fala de outra coisa, dizendo quais são as causas possíveis, quais são as consequências, enfim, desse aumento da depressão entre os jovens. Aí vem lá o Kleber e diz assim, mas os jovens são ligados hoje mais muito à mídia, também se envolvem com drogas e a família não tem responsabilidade. Quer dizer, ele tangenciou, ele se afastou do tema. Aí vem outra pessoa e fala assim, mas também esses meninos não querem nada, os pais também não querem nada. Quer dizer, esse aí já fugiu totalmente do tema. Então, a fuga do tema, quando ele se afasta demais, ele nem sequer mais, ele vislumbrou o tema, mas falou de outra coisa. E tangenciar o tema é quando ele está no tema ainda, mas ele já se afastando um pouquinho. Então, o tema tem que ser respeitado 100%. O tema é esse, então se está falando de quê? Aqui no nosso caso, a família, suas novas e múltiplas faces. Então a gente não vai ficar falando do passado, falando de possibilidades. A gente tem que falar da família hoje no Brasil, as novas e múltiplas faces. Então, preste atenção sempre à proposta de redação para que você, seja um candidato em potencial da nota 1000. Então, apresente essa proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, de forma organizada, relacionada, de forma coerente, coesa. Enfim, faça a sua redação como você sabe que pode, como você sabe que é capaz. Então, vou terminar com a frase do Leandro Piscine, que diz, não procure estudar muito hoje, procure estudar um pouco todos os dias. Essa é a chave do aprendizado. Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido um pouquinho mais, que eu tenha possibilidade de ter contribuído um pouquinho mais com a sua formação. Estamos aqui para você. Nunca se esqueça, você é capaz. Um beijinho no coração.